Olá, muito bom dia a todos. Lição EBD de número 2. A proposta de Faraó. Um convite ao compromisso ou uma armadilha. A proposta que Faraó fez é um compromisso ou uma armadilha? O que você acha? Eu acho que é mais uma armadilha, hein? Vamos ver. O texto áureo, ele está baseado em Êxodo, capítulo 10, versículo 25. Tá? E a verdade aplicada diz assim: devemos adorar o Senhor com cânticos? Só? Não. Com nossos bens? Tem mais alguma coisa? E conviver coerente com a vontade de Deus. Então devemos adorar a Deus, conviver coerente com nossos cânticos e com nossos bens. Até com nossos bens, nós temos que adorar a Deus. Agradecer a Ele. Ele te deu força, fôlego e saúde para que você adquirisse esses bens materiais. Deus te deu o quê? Força, saúde, para você adquirir esses bens materiais. Tá? Temos 3 objetivos da lição. O primeiro é saber que Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado. Então a primeira parte da lição nós vamos aprender que Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado. A primeira parte. Então vamos lá para a primeira parte da lição. E os textos de referência estão em Êxodo 10, versos 24 ao 26. Tá bem? O motivo de oração diz assim: ore para que Deus tenha primazia em nossas finanças. Deus tem primazia nas suas finanças? Ou você coloca outra pessoa como primeiro lugar nas suas finanças? Deus deve estar em primeiro lugar nas nossas finanças. Quando Ele está em primeiro lugar nas nossas finanças, as nossas finanças são abençoadas. E ponto final. Elas são abençoadas quando Ele está nas nossas finanças. Tá? Isso aqui é bem importante de você guardar. Tá? Isso aqui é bom você guardar. Ficar sempre atento a isso aqui. Tá? O primeiro lugar nas suas finanças, você deve colocar Deus. Quando recebe o seu primeiro pagamento, tá? É levantar a mão para o céu e agradecer a Deus. Em tudo. Tá. Moisés se negou a deixar os animais no Egito. Isso é um fato. Moisés se negou a deixar os animais no Egito. Moisés não queria deixar os animais lá, não, é? Se ele tivesse que levar, ele tinha que levar todo mundo. E essa atitude remete ao posicionamento do crente diante de uma orientação de Deus. A atitude de Moisés mostra que ele não renunciou ao que viria ser motivo de adoração e louvor a Deus. Ele não renunciou àquilo que seria motivo de adoração e louvor a Deus. Será que a atitude de Moisés foi boa? Será que a atitude dele foi correta? Foi certa? Olha lá. Preâmbulo do tópico 1 da lição diz: adorando a Deus. Adorar significa obedecer ao principal mandamento. Qual é o principal mandamento?
amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o principal mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e o principal mandamento. Então esse é o primeiro. Somos chamados para adorar. Isso é um fato, que nós fomos chamados para adorar. E qual era a função de Moisés ali? Conduzir o povo. Sua função era conduzir o povo para adorar a Deus. Minha função é conduzir o povo para adorar a Deus. A função do meu pastor presidente é conduzir o povo para o povo adorar a Deus. Essa era a função de Moisés. Só que tem um porém. Faraó entra no cenário e ele achou que as palavras de Moisés eram mentirosas. Ele achou que Moisés estava com segundas intenções e não acreditou muito na palavra de Moisés. Está lá em Êxodo capítulo 5, versos de 1 a 9, você vai ver lá. No preâmbulo do tópico 1.1, vai falar que Moisés ele é o mediador da adoração de Deus no deserto. O que faz um mediador? A palavra mediador serve, está no meio. Então, ele é o principal mediador entre o povo e Deus. Mas lá no deserto, uma pergunta. No deserto você adora Deus? Quando você está passando pelo deserto, você adora Deus ou não? Você adora Deus quando passa pelo deserto ou não adora Deus quando passa pelo deserto? Essa é a pergunta. Deus chamou pessoas certas para a sua obra. Chamou e ainda chama pessoas certas para a sua obra. Ele se agrada de quem vive com retidão. São pontos principais. Primeira coisa, Deus se agrada de quem vive em retidão. Deus se agrada de quem abandona o pecado. E Deus se agrada de quem adora Ele com um coração sincero e verdadeiro. 3 coisas importantes que você não deve esquecer e guardar. Moisés, quando foi diante de Faraó, ele foi com uma intenção. Qual era a intenção? Deixar o povo do Senhor ir ao deserto para adorar. Por que não podia adorar na cidade e tinha que ir para o deserto? Essa é a pergunta. Então Moisés, quando foi diante de Faraó, ele foi pedir uma autorização, uma ordem para que deixasse o povo ir para adorar a Deus no deserto. Mas Faraó não queria deixar. Faraó fez de tudo para não deixar. Ele fez de tudo para não deixar. E nós aprendemos uma lição muito importante nesse tópico, nesse preâmbulo do tópico 1.1, que no deserto também nós podemos adorar. E aí, você está passando pelo deserto? Se você estiver passando pelo deserto, eu lhe dou um conselho. Adore a Deus, mesmo diante do deserto. Adore a Deus. Mesmo no deserto, você deve adorar a Deus. O tópico 1.1.2, né? Vai falar da adoração depois da vitória.
Nós temos que adorar a Deus antes da vitória e adorar a Deus depois da vitória. Eu aprendi que eu devo adorar a Deus antes da vitória e adorar a Deus depois da vitória. Então não devo adorar a Deus só na vitória. Eu tenho que adorar antes da vitória e depois da vitória. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, todos adoraram e celebraram. A profetisa Miriam dançou com as outras mulheres em louvor ao Senhor. Naquele dia o deserto se transformou num lugar de celebração. Embora isso possa causar estranheza, os crentes fiéis são capazes de festejar em tempos de dificuldade. Os que conseguem adorar no deserto evidenciam sua fé em Deus, confirmando que somente Ele tem o controle de todas as circunstâncias da vida. Observe o que aconteceu lá. Quando o povo atravessou, o povo adorou. O povo adorou. Aquilo foi uma grande vitória. Então, após tudo aquilo ali, o povo foi adorar a Deus. Nós temos que adorar a Deus em qualquer circunstância da vida, seja ela difícil ou boa. Temos que adorar a Deus e prestar a Ele a verdadeira adoração. No 1.3 ele fala da razão da adoração a Deus. Qual era a razão da adoração a Deus? Às vezes nós perguntamos, qual é a razão por que eu adoro a Deus? Qual é a razão por que você adora a Deus? Tudo na vida tem uma explicação. E talvez a lógica é fácil. A razão por que eu estou adorando a Deus, porque Ele me abençoou, porque Ele me deu livramento, porque Ele me deu vitória. Essa é a razão. Mas lógica tem, é essa. A palavra porquê, nos versículos de 1 a 19, de Êxodo 15, nos apresenta a razão de Deus estar sendo louvado pelo seu povo, que celebrou uma festa no deserto após a libertação da escravidão, e a travessia a pé seco pelo meio do mar. Os israelitas foram movidos pelo testemunhar dos atos poderosos do Senhor, um poder manifestado também nas pragas enviadas do Egito. Faraó e seu exército e as divindades egípcias não foram capazes de impedir a saída do povo de Israel do Egito. Essa realidade exorta-nos a desprender das coisas deste mundo e viver como verdadeiros adoradores com os olhos fixos no Senhor. Opa, aqui está o grande segredo. É lógico, se eu não souber agradecer a Deus por algo que Ele fez na minha vida, eu sou muito ingrato. Então o povo celebrou, adorou a Deus pela conquista. Opa, o segredo aí. Adorar a Deus pela conquista, louvar a Deus pela conquista, agradecer a Deus pela conquista. Então o povo aqui, eles retribuíram a Deus em forma de gratidão e de adoração. Tá? A parte 2 da lição, que é apenas um resumo, tá? A parte 2 é exatamente o segundo objetivo. Identificar o que afeta a nossa adoração. Bom, identificar o que afeta a nossa adoração. O que pode afetar a nossa adoração? Tem vários fatores que podem afetar ou atrapalhar ou dificultar a nossa adoração. Aí no caso é um exame pessoal que você deve fazer. O que impede a sua adoração? O que afeta a sua adoração? Tá? Aí é com você, para você ver o que afeta a sua adoração. E é exatamente a parte 2 da lição. Tá, vamos lá. Servindo a Deus com nossos bens. O faraó do Egito foi astuto ao fazer uma proposta ardilosa. Qual era a proposta ardilosa? Observe, gente, toma cuidado com propostas que são perigosas. Olha só o plano maquiavélico
de Faraó. Vocês podem ir adorar no deserto, mas sob uma condição. Gente, toda proposta indecente que resultar em alguma coisa que vai lhe trazer prejuízo, não o faça. É muito perigoso. Não faça. Olha só a proposta. Ó, eu vou deixar os homens adorar. Mas só, olha só a proposta. Vai ter que ficar aqui no Egito todas as vossas ovelhas, todas as vossas vacas e também as crianças. Olha só a proposta dele. Os homens e as mulheres podem ir adorar, mas vai ficar aqui seus animais e seus filhos. Você deixaria para trás seus filhos e seus bens materiais para ir adorar no deserto? E a pergunta é, será que o povo aceitou aquela proposta indecente de Faraó? Aquilo era uma proposta indecente, diabólica. Ele achou aqui de maquiavélico com Moisés. Ó. Na verdade, ele estava propondo aos hebreus que adorassem ao Deus de Israel, mas que deixassem seus bens no Egito. Ou seja, que não levasse seus bens materiais e nem seus filhos, deixasse tudo para trás aí para ir ao deserto. Às vezes, muitas das vezes, nós ouvimos essas propostas indecentes de pessoas naturais e do próprio diabo. Deixa tudo para trás para vocês adorar. Faraó era esperto, rapaz. Faraó não era bobo, não. Faraó não era bobo, não. Moisés deu a ele uma proposta e ele deu uma contraproposta. Então nós temos aqui uma proposta e uma contraproposta. A proposta de Moisés era excelente, mas a contraproposta de Faraó era indecente. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. No 2.1, a adoração parcial. Tá. Tem adoração total e parcial. Quando fala de adoração parcial, significa que é meia adoração, não é uma adoração total. Eu entendo assim, né? Que não é uma adoração total. É meia adoração. E você vai ficar dividido. Contrapondo-se à ideia de Faraó, Moisés não admitiu ser enganado. Porque ele sabia que aquela proposta de Faraó tinha por trás um engano, uma maldade, uma armadilha. Ainda bem que Moisés era homem de Deus. Ei, deixa eu te falar. Quando o homem de Deus ou a mulher de Deus ora, ele não cai em armadilha. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus ora, Deus revela as armadilhas e Deus quebra as armadilhas. Moisés não aceitou. Ele sabia que aquela proposta levaria o povo a uma adoração parcial. É lógico. Enquanto metade, só os homens estavam lá no deserto adorando, Faraó ia usar as crianças para outro fim. E os animais também. Então ele é bobo não. E com isso, ele colocou praticamente uma barreira para que o povo não fosse. E se o povo fosse, ele tinha metade do povo na mão dele aqui. O Faraó era maquiavélico, rapaz. Ele estava dando com a mão, mas tirando com a outra. O diabo é assim, ele te dá com a mão,
mas ele tira com a outra. Deus não, Deus te abençoa com as duas de uma vez. Cuidado com essas propostas. São propostas maquiavélica, diabólica, satânica. Não aceite um trem desse. Não aceite. A verdadeira adoração a Deus envolve todo o nosso ser, toda a dimensão da nossa existência. Aí é uma adoração total. Envolve família, adorar a Deus com a nossa família, adorar a Deus com nossos bens. Agora, numa adoração parcial, ia ficar difícil. Essa entrega só é possível quando temos comunhão genuína com Cristo, com o Criador. O Faraó propôs que eles levassem as mulheres e as crianças, mas deixassem para trás o gado. Maquiavélico, né? Aqui depois ele já mudou de novo. Vocês podem levar as mulheres e a criança. Ele queria deixar as crianças para trás, mas depois ele pensou bem, não. Leva as mulheres e as crianças, mas os animais de vocês ficam aqui. Esperto ele, né? O povo ia adorar, mas se precisasse comer carne no deserto, não ia comer. O diabo é sujo, rapaz. O diabo é terrível. Porém, Moisés contestou de maneira firme. Cuidado quando você for contestar ou argumentar. Quando você for contestar ou argumentar, você tem que estar baseado em alguma coisa para você contestar. Ninguém deve contestar se não tiver uma base firme e sólida para contestar. Tem que ter uma base firme e sólida. Ele contestou de maneira firme, pois sem seu rebanho não haveria sacrifício. Moisés é esperto. Essa tem que ser a visão do homem de Deus. Como é que eu vou adorar se não vai ter sacrifício? Se na adoração tem que ter sacrifício? Ia ficar uma adoração incompleta. Tem que ter sacrifício. Ou seja, não haveria total entrega ao Senhor. Moisés foi esperto. Moisés percebeu, percepção. Isso aqui é chamado de percepção. Moisés percebeu que a atitude de Faraó era uma atitude diabólica. O crente tem que ter percepção quando alguém ou o inimigo fazer uma proposta perigosa. No 2:2, os bens são como expressão de adoração. Moisés confrontou o Faraó diante das 10 pragas. O monarca fez 4 propostas ao libertador de Israel. Na quarta e última, ele propôs que o povo partisse, mas deixasse seus bens no Egito. Ele fez 4 propostas, rapaz. Ele bombardeou Moisés de tudo quanto é lado, para ver se Moisés desistisse. Moisés sabia que se o povo partisse sem os animais, a adoração a Deus no deserto seria afetada. E era exatamente a artimanha de Faraó. Afetar a adoração do povo. Ei, cuidado com o inimigo. O inimigo procura afetar a nossa adoração a Deus. E ele usa muitas estratégias. O diabo ele é um grande estrategista. Infelizmente nós estamos lidando com um grande estrategista. O diabo ele é um grande estrategista. E ele sabe como usar estratégias para afetar a nossa adoração. Ei, no culto, cuidado para o inimigo não distrair você no culto. Cuidado para o inimigo não distrair você no culto. E você, no culto, ficar distraído. Ele usa a estratégia para afetar a nossa adoração, até mesmo na casa de Deus. Esperto, rapaz. Ele é maquiavélico. O diabo é maquiavélico. Esperto. O culto ao Senhor ficaria comprometido. Ao recusar a proposta de Faraó, Moisés nos ensina a adorar a Deus com inteireza de todo o coração e com todo o nosso recurso, que são apenas um meio de expressar a adoração. 2:3, ele vai nos informar o seguinte: honrando a Deus com nossos bens. Nós temos que honrar a Deus com a nossa casa,
com o nosso carro, com nossos animais, com a nossa família, com todos os bens materiais, honrar a Deus. Honra a Deus com a sua fazenda. Não está escrito na Bíblia? Pois é. Honrar a Deus também através das nossas ofertas. Isso é uma maneira de também adorar a Deus. Tá? O verbo honrar remete ao venerar, adorar, cultuar, enobrecer, amar, reverenciar, temer. Assim, mais do que os dízimos e oferta. Deus espera que possamos lhe dar honra. Deus não está atento somente às ofertas, mas à maneira como ofertamos. O reino de Deus trabalha com princípios, por princípio, como o seguinte: aos que honram, honrarei, aos que me desprezam, serão envelhecidos. E a parte 3 e última da lição, que é exatamente o terceiro objetivo da lição, ressaltar que devemos servir a Deus com o nosso melhor. E aí? Você serve a Deus com o seu melhor? É servir a Deus com o melhor. Deus não quer meia boca. Serve a Deus com o que você tem. Apresenta a Deus com o melhor que você tiver. No dia da adoração, da ceia, vai com a roupa bonita, bem vestido, elegante, para que o povo olhe para você e veja, poxa, esse camarada tá bem elegantão, hein? Olha, tá bem arrumado. Dê o seu melhor na adoração. Dê o seu melhor para Deus. Dê sempre o melhor para Deus. Não dê de qualquer maneira, não. Ó, servindo a Deus com o nosso melhor. A reação de Moisés à proposta de Faraó nos ensina a dizer não às investidas de Satanás. Oh. Também, diferentemente de Adão e Eva, que foram enganados pela proposta do inimigo, Moisés se manteve firme na fé. O que fez Moisés rejeitar a proposta de Faraó é a sua firmeza. O que não aconteceu com o antepassado dele, que foi Adão e Eva. Que na primeira investida do diabo, eles caíram. Moisés aqui, que ele é a figura de Cristo. Ele mostrou firmeza quando o diabo deu a primeira investida, segunda investida, terceira investida, quarta investida. Todas as investidas de Faraó para cima de Moisés, Moisés resistiu. Isso é firmeza, fé. Não é à toa que ele é o antitipo de Cristo, a figura de Cristo, que representa a pessoa de Cristo, que também resistiu. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, resisti ao diabo firme na fé e ele, vai fugir de vocês. 3.1. Satanás tenta nos desviar da perfeita adoração. Lembra que eu falei isso aqui no início? Pois é, o papel do diabo é esse aí. Desviar o crente da verdadeira adoração. E quantas pessoas estão se desviando da verdadeira adoração porque estão dando trela para o inimigo. Não dê trela para ele. Não dê confiança para o adversário. Senão ele entra mesmo. O 3.2. Ofertando o melhor para o Senhor. Domingo passado eu falei que alguém pegou uma moeda no barro, no lixo, e trouxe para ofertar na casa do Senhor. Uma moeda toda suja, toda feia, e trouxe para ofertar na casa do Senhor. Gente, isso não pode fazer. Ou então pega aquele dinheiro mais amassado, mais enrugado, feio, quase nem aparecendo a numeração da cédula. Traz também para ofertar no templo. Gente, nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então, oferte o melhor que você tiver para Deus. O 3.3 e último. Não permita que o diabo roube sua adoração. Você tem deixado o inimigo roubar a sua adoração? Então fique alerta.
O intuito dele é roubar a nossa adoração. Encontramos nos evangelhos e nas epístolas várias advertências contra as investidas de Satanás para nos enganar. Mateus 24, 4 até o 11, 2 Tessalonicenses 2, verso 2 ao 3, 1 Timóteo 4, 1, 2 Timóteo 3, 13. Nesses versículos você vai encontrar aqui, tá, uma ajuda onde vai lhe advertir a tomar cuidado para que o inimigo não roube a sua adoração. Tanto quanto ao que é certo, quanto ao que é errado. 2 Coríntios 4,4, quem aceita suas mentiras fica vulnerável ao seu poder. 1 João 3,8, para nos desviar da verdadeira adoração, ele nos leva a empenhar nossos bens e finanças em coisas que parecem inofensivas. O diabo é terrível, rapaz. Ele tenta interferir até nos nossos bens materiais. Qual é o intuito? Perder, 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 perder e perder sempre. Infelizmente, não tem jeito. Gente, essa aqui foi o resumo da lição de número 2, tá bom? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu infinito e bondoso amor. Tá aqui, lição EBD de número 2. Deixe seu like, seja inscrito no canal, tá? Aproveitando também a oportunidade, nós mudamos o nome do canal, tá? Em concordata com o Clube de Canais, tá? Nós alteramos aí o nome do canal. A princípio, eu ia gravar a lição EBD em outro canal, mas conversando com alguém que me deu uma orientação, falou, não, continua com o nicho da escola dominical, que você já grava há muito tempo dele. Então vai permanecer assim, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.